Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, e também capítulo 6, verso 1 até o verso de número 4, tá bom? Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 diz assim: As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Até aqui, pensei que ia estar frio e eu estou suando, né? Graças ao chuva de avivamento, né? A unção do baterista de vez em quando me pega, né, irmãos? Glória a Deus. Eu queria só começar trazendo uma definição sobre o que é família. Escute isso. Está no dicionário, você pode pesquisar. No dicionário diz que a família é um conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem. É um grupo de indivíduos constituído pelo mesmo sangue. Designa por família, o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, a mãe, unidos por matrimônio, e por filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos, a influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio da família que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e costumes perpetuados através das gerações. Amém? Ou seja, nós somos um resultado da nossa família, um resultado que vem de gerações e que formou parte do nosso caráter. O caráter social, o caráter humano, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. E aí a gente se encontra com Cristo e uma outra parte é formada em nós, que é o caráter de Cristo, que subjuga esse caráter humano, nos fazendo então cada dia mais pessoas melhores, cidadãos melhores, né? Não é pessoas perfeitas,
mas é pessoas que erram menos e quando erram têm consciência do seu erro e que se arrependem do que cometeu. Amém, queridos irmãos? Então nós temos essa base que é a palavra do Senhor que sustenta a nossa vida. Veja aqui, a família, ela foi criada por Deus, ela é uma instituição divina, e ela é instituída por Deus antes da queda do homem, antes que existisse o pecado na humanidade. A família foi estabelecida pelo Senhor, num ambiente santo, num ambiente de coisas boas que o Senhor fez. É interessante quando a gente olha para esse texto, que está em Gênesis, né, o capítulo 1, que é o início de todas as coisas, a criação do mundo e de todas as coisas. Diz assim, que quando não havia nada, a terra estava sem forma, vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, Deus diz, haja luz. E a palavra diz que houve luz. E olha que interessante esse texto, ele fala assim que Deus viu que isso era bom, ele vê que a luz era boa. Preste atenção, vai guardando isso. Depois ele faz a separação das águas e da terra seca, e ele vê que isso também é bom, está no versículo 10 do capítulo 1. Deus ordena que a terra produza relva e as sementes conforme as espécies de árvores. E ele vê que tudo isso que ele fez é bom, certo? Está no versículo de número 12 do capítulo 1 de Gênesis. Deus cria as estrelas, o sol, a lua, posiciona as estrelas no firmamento, é o que diz a palavra do Senhor. E ele coloca o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E a palavra de Deus diz no versículo 18, que ele vê que isso era bom, amém? Vai vendo que Deus está vendo que a sua criação é boa. No 5º dia Deus cria todas as criaturas do mar e as aves dos céus, conforme suas espécies, e viu Deus que tudo isso era bom. Capítulo 1, versículo 21. No 6º dia Deus cria o homem. O versículo 26 que vai dizer... Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves dos céus e os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus cria o homem no 6º dia. E quando ele vai encerrar o capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 31, diz que Deus vê tudo o que ele tinha feito, toda a obra da criação dele, e ele vê que tudo isso era muito bom. Quer dizer, Deus fez tudo perfeito, tudo aos olhos dele perfeito, tudo bom, tudo agradável a ele. Mas observe, quando a gente entra no capítulo de número 2, vai ter uma expressão muito linda. No versículo de número 18, onde depois de Deus criar todas as coisas, criar o homem, dar a ele o poder de dar nome aos animais e de subjugar a terra, colocar esse homem num jardim, ele vê e observa no versículo 18, e ele diz assim, disse mais o Senhor, não é bom, agora não é mais bom, agora não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então todas as coisas que o Senhor fez era bom. Aos olhos dele, tudo que ele criou foi bom. O homem também, quando ele cria do pó da terra a sua imagem e semelhança, sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e aquele ser passa a se tornar uma alma vivente. Ele vê que isso é bom, mas ele olha e vê, não é bom que o homem esteja só. Por isso que eu digo e afirmo, baseado na palavra do Senhor, que a família foi instituída por Deus antes da queda, porque depois da queda vai acontecer lá no capítulo 3, né? Antes disso, nesse ambiente de santidade, nesse ambiente de perfeição do Senhor, ele cria a família. Amém? Essa pessoa que está do seu lado, eu vejo muitos casais aqui, isso é muito bom.
essa pessoa que está do seu lado foi porque Deus olhou para você e disse: não é bom que você esteja só. Vou te dar uma auxiliadora. Vou te dar alguém que te complete. E como diz o texto que a gente leu de Efésios, né? Que é um mistério maravilhoso, onde o homem deixa o pai e a mãe e une-se à sua mulher, e os dois se tornam o que, igreja? Uma só carne. Já não tem mais a divisão, já não tem mais como separar. Já não é mais água e óleo, mas agora é água e água. Né? Não tem como dividir. Não tem como experimentar de um copo de água, outro copo de água, depois colocar junto e separar o que estava em copos diferentes. Agora os dois são uma só carne. Uma instituição que foi instituída por Deus, debaixo da santidade. Amém? É por isso que, desde esse princípio, o diabo, o Satanás, o tinhoso, tenta contra a família. Esse bicho que vai ser um dia esmagado na cabeça pelos pés da igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas ele está trabalhando. E toda vez que eu falo dessa figura nefasta, eu me lembro do meu pai. Meu pai dizia, ele tinha expressão, dizia que o diabo usava sapatinho de algodão. Ele chega sorrateiramente. Ele tenta de várias formas. Ele aparece como uma pessoa, ele aparece como algo, uma situação. Ele vai permeando, como diz a palavra do Senhor, em derredor de você, não ao redor. Ao redor estão os anjos do Senhor, amém? Mas ao derredor, observando a sua vida e tentando te tragar, tentando destruir a sua paz, tentando destruir a sua casa. E por isso, quando eu disse no começo, que nós temos que falar com seriedade, é que nós temos que ter uma postura de estar sempre em luta e guerra constante em favor da nossa casa e da nossa família. A gente não pode esmorecer, não pode baixar a guarda, não pode tirar o escudo da nossa frente, que é a palavra do Senhor. Nós temos que estar calçados os nossos pés com o Evangelho, para que a gente possa resistir ao diabo. Amém, gente? E ser vitorioso, levando Cristo para a nossa casa, Cristo para dentro da nossa igreja, Cristo para a hora do nosso café da manhã, das nossas refeições diárias. Cristo tem que fazer parte da nossa vida, porque enquanto nós estamos nesse centro da vontade do Senhor, ao nosso redor os anjos do Senhor estão acampados, cuidando da gente. E esse inimigo que está ao redor não tem poder para nos atingir. Aleluia. Por isso que nós precisamos entender a seriedade disso, olhar para a nossa casa, a nossa família, e dizer, bater o pé e dizer: aqui não, Satanás, a minha casa é a casa do Senhor. Quando eu abro essa porta aqui, daqui para dentro é uma casa de oração. Daqui para dentro é uma extensão de tudo que eu vivo na igreja, nos domingos, nas quartas-feiras, de toda a palavra que eu escuto dos pastores, de quem está pregando, do louvor. Aqui na minha casa eu canto louvor, eu também prego ao Senhor e falo do seu amor aos meus filhos. É a extensão da igreja, é a minha casa. E eu não vou abrir mão disso, porque eu quero que a minha família seja uma família abençoada. A gente olha para esse texto que nós lemos de Efésios. Nós olhamos para esse texto que a gente leu de Efésios, e nós podemos ver ali o que, queridos? Um modelo bíblico de como nós devemos nos portar e caminhar como família. A família caminha junto, né? Eu vou falar um negócio aqui, e o Douglas vai saber certinho do que eu estou falando. Em ordem unida, quando a ordem é unida, e a gente tem um pelotão de soldados, preste atenção, e aí o comandante fala assim: marcar, passo. Todo mundo marca passo junto, assim, não é? Todo mundo com o pé direito, na batida do fuzileiro, do bumbo, todo mundo vai marcar o passo. Quando o comandante dá o em frente, marche, não é para sair a primeira fileira primeiro, não é assim. Não é soldado, fala aí. Todo o pelotão tem que sair junto. É um bloco, é em frente, marcha. Pá. Do primeiro ao último, no mesmo passo,
vai sair em marcha. Assim também é a nossa família, né? Abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Esse bloco, essa coisa que é a família que nós temos, tem que andar junto, compactada e focada na palavra de Deus. E aqui a gente vê isso. E antes de entrar nesse texto, é importante a gente ter uma base daquilo que nós estamos falando. Veja bem, nós somos cristãos. Somos seguidores de Cristo? Queremos nos ficar parecido com Cristo, amém? Sim ou não? Nós estamos baseados no Evangelho, por isso somos evangélicos, porque o Evangelho do Senhor salvou a gente, e aí porque salvou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a gente quer que esse Evangelho salve a vida, salve a casa de outras pessoas, sim ou não, irmãos? Então é a palavra de Deus que nós temos que olhar, quando nós queremos uma referência de família para a palavra de Deus. Nós não temos nada que ver com a sociedade, com essas coisas aí que o pessoal quer implantar na família, sobre machismo, sobre feminismo, sobre qualquer outro tipo de coisa que possa se levantar contra a família, qualquer tipo de ismo que tenha por aí. Nós temos que olhar e nos voltar para a palavra de Deus. Nós temos que lembrar que enquanto o pessoal está buscando a vitória numa guerra, fuzilando, matando, jogando bomba em outro país, nós buscamos vitória nas nossas guerras de joelho dobrado. Nós não saímos por aí dando soco em ninguém, dando tiro, nem facada. Nosso Deus é que é o nosso escudo e é nele que a gente confia. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que é debaixo da palavra de Deus que a gente constrói os alicerces da nossa casa. Amém? E esse texto aqui é um texto muito importante, porque ele traz esse modelo de família. Veja bem lá como nós lemos, que a mulher deve ser submissa ao homem. Ela deve estar sob a missão do homem, na mesma visão do homem, caminhando junto com o homem. O homem é o líder da sua casa, é o cabeça da esposa, mas também tem as implicações. O homem, ele precisa amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ele precisa honrar ela. Ele precisa, escuta homens, dar a vida pela sua esposa. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus fez o que pela igreja? Entregou-se, não é? É isso. Os filhos devem obediência aos seus pais. Que conversa é essa? O filho tem que obedecer o pai. Não pode fazer tudo o que quer, toda hora, todo momento, não. Tem regra, meu irmão. E a regra é a palavra de Deus. São os pais, os filhos. Há uma hierarquia a ser cuidada, zelada por ela, onde Cristo é o cabeça de tudo. Amém? A gente olha para Ele e a partir da sua palavra, daquilo que está escrito para nós, a gente se alimenta disso e a gente faz igual o pelotão, caminha junto. Amém? Assim a gente é vitorioso. A primeira coisa que a gente pode destacar, que eu quero destacar com você desse texto, é que para a gente ter uma família abençoada, para a gente ter uma família cheia da presença do Senhor, é indispensável que cada um assuma o seu papel. Cada um precisa assumir o seu papel. O homem tem que ser o homem. A mulher tem que ser a mulher. Eu estou falando aqui voltado para a família, tá, queridos irmãos? Os filhos têm que viver de acordo com a palavra de Deus, sendo os filhos, respeitando, obedecendo seus pais. Então nós precisamos assumir esse papel, e aqui o recado mais duro é para quem está na liderança, não é verdade? Nós não podemos transferir a nossa responsabilidade, não pode, porque um dia Deus vai cobrar de você, e eu vou falar de uma forma talvez você entenda melhor, a vida vai cobrar de você, lá na frente você vai ver o resultado de você transferir a sua responsabilidade em educar os seus filhos, em cuidar deles, em dar bom testemunho para os seus filhos dentro da sua casa.
Lá na frente você vai ver o que vai acontecer se você não fazer isso agora. Então não transfira a sua responsabilidade. Ainda no sábado eu conversava com uma pessoa, uma mulher, e ela estava falando de como era criar o filho dela. E olha, eu faço isso, pastor, eu cuido assim, eu não deixo não, tal. Mas tem uma amiga minha que ela deixa o filho lá só no celular. Eu falei, não. Ela falou, não quero criticar, né? Mas eu acho errado. Eu falei, eu também acho errado, sem criticar, né? A pessoa não está aqui, a gente pode falar, né? Mas, gente, é fácil, né? A criança está chorando, a criança está fazendo birra, não é fácil pegar o celular, abre aqui, bota um videozinho, toma, a criança fica lá. O rostinho dela chega a brilha, não é? Você olha assim, tá o rostinho brilhando, os olhinhos bem regalados, assistindo aquele vídeo. Aquela babinha escorrendo pela boquinha, coisa linda. Mas nós não podemos transferir essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. É sua como homem da sua casa. Não deixa a responsabilidade para sua esposa, não, só porque Deus te deu uma esposa responsável, abençoada. Aí você fala, deixa que a minha mulher resolve esse negócio. Não. É o seu papel, cumpra o seu papel. Liderar uma família não é fácil, meus queridos, mas Deus escolheu, se Ele escolheu você para liderar, Ele vai te ajudar nessa tarefa. Você é capaz. Se você se tornou pai, se você se tornou mãe, é porque Deus sabe que você é capaz de liderar a sua casa. Deus sabe que você é capaz de educar essa criança. Deus sabe que você é capaz de fazer, mas você tem que assumir a sua responsabilidade. Amém? É interessante, e aqui, uma coisa muito importante. Nós temos que cuidar, quando nós estamos cuidando da família, a gente tem que cuidar também com a lei da semeadura. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, esses papéis da família mudam. Não é verdade? Veja bem, eu era o Marquinhos, filho do pastor José Carlos de Deus e da dona Marlene, da irmã Marlene, pastora Marlene. Agora eu sou o Marcão. Eu sou pai de uma família que meus filhos não são mais crianças, né? Hoje minha filha está fazendo 22 anos. Esses dias eu cheguei em casa, pastor João. Eu me lembrei de quando chegava em casa e eles eram crianças. E eu cheguei, eu falei brincando, né? Obviamente com eles. Mas falei, ninguém mais vai encontrar o papai. Ninguém mais vai correndo, ninguém mais se esconde. Aí eu chegava, André falava assim, ih, não está aqui em casa não, a Bibi não está não. Aí falei só o apelido, filha. E eu tinha que ficar procurando a Andriele. Entende? O tempo passa. O tempo passou também para mim. Agora eu já estou quase esperando aí uma oportunidade de ser um vovozinho aí, quem sabe. Um vovozão, né? E aí, como vocês veem com as crianças aí, irmão, é tudo carência mesmo. Eu gosto das crianças. Eu queria ter uma criança também, mas queria ser vô, né? Mas Deus sabe todas as horas e todos os tempos pertencem ao Senhor. E eu estou debaixo da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Ore por mim, queridos. Me ajude em oração. Mas o tempo passou para mim, vai passar para você também. Você que é filho, que não respeita seu pai, não respeita sua mãe, responde seu pai, responde a sua mãe, ignora, pensa que é um velho que não sabe o que está falando. Um dia você vai ser pai, meu irmão. E o que você está plantando hoje? Um dia, moça, você vai ser mãe, e o que você está plantando hoje? Se tem uma coisa que Deus não negocia, são seus princípios, e o princípio da semeadura, essa lei da semeadura, é o que vai fazer você colher no futuro aquilo que você plantou. Mas tem uma notícia boa também, viu? Se você até hoje foi um filho desobediente, comece agora a plantar coisas boas. Mude isso, lute contra essa coisa que está dentro de você, contra essa rebeldia que vem, esse espírito do mal que quer fazer você afrontar seu pai e sua mãe.
Baixe a sua cabeça e diga: sim, Senhor, sim, Senhora. Você será abençoado por isso. Você não vai perder nada. E você está plantando para colher no futuro. Amém? Não tente mudar a ordem natural das coisas. Gente, por favor. Nós estamos diante do soberano. Não é do soberano um reizinho lá que passava lá do Egito, que o pessoal chamava o faraó de soberano. Não é isso daí não, que de repente você viu na Record. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. Ele que criou a família. Foi Ele que colocou o pai para ser pai. Foi Ele que colocou a mãe para ser mãe. Foi Ele que deu esse filho que você tem. Então você tem que respeitar, amar e tem que assumir o seu papel e não querer mudar a ordem das coisas. Ah, mas eu não queria isso, eu não queria aquilo. Gente, seja feliz com aquilo que Deus te deu. Olhe para quantas famílias destruídas, isso é uma realidade, até mesmo dentro da nossa igreja. Famílias destruídas, casamentos desfeitos. Filhos que não contam com a presença efetiva do seu pai ou da sua mãe. E olha o que Deus fez na sua vida, entregou na sua mão uma dádiva tão maravilhosa, uma família para você cuidar. É difícil, mas com Cristo você é capaz, Ele te ajuda. Então não tente mudar a ordem das coisas, faça a sua parte e procure zelar por sua família. Se eu sou filho, eu vou respeitar meu pai e vou zelar pela minha família. Vou cuidar das coisas que forem confiadas a mim. Amém? Filho, vai lá na venda, compra lá para nós um pãozinho. Eu vou com alegria, é minha parte. Porque seu pai já foi um monte, ele ia toda vez. Filho, vai lavar uma louça. Vai, lave com uma alegria, como diz o pastor Júnior. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Não é só palavras do pastor Júnior, são palavras da Bíblia. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É a coisa natural. Eu tinha uma raiva, irmãos, porque eu era o de lavar louça, querido. Chegava da escola de manhã e aí o pessoal almoçava. E eu tinha que lavar louça todo dia. Mas hoje, graças a Deus, a minha esposa gosta. Ela falou, bem, gosta de lavar louça, né? Então eu... Aleluia! Mas cumpra o seu papel e não tente mudar a ordem das coisas. Falando sobre família, o pai e a mãe, vocês devem liderar na sua família, cuidando da educação dos filhos, tanto no aspecto humano, quanto no aspecto espiritual. Tem coisas, preste atenção, tem coisas que é necessário a escola. É necessário um professor que vai ensinar, vai instruir, vai falar coisas que o pai não sabe. Eu, por exemplo, lá em casa já estou sendo ultrapassado pelos meus filhos. Eles estão já formação de computação, de não sei o quê. E eu trabalho com propaganda. A Andriele está se formando e ela vai ser publicitária. E o pai não é. Porque os professores trouxeram esse conhecimento para ela. Mas os valores foi eu. Foi eu que ensinei. Foi eu que ensinei a respeitar. Eu ficava louco quando eu levava eles na porta do colégio. E tinha uma tiazinha lá no colégio, no portão. E eles passavam pela tiazinha como se ela não existisse. E a tiazinha sorria para todo mundo. Eu falava, filhos, por favor, a tiazinha está lá. O que custa falar bom dia para ela? As criançadas passavam assim, a tiazinha era invisível ali, meu Deus. Até que depois, por algum tempo, né, eu via a Andriele beijando a tia para entrar para a escola, cumprimentando, né? E eu ficava muito feliz que surtiu efeito aquela conversa. Uma conversa, gente, não foi imposição, não. Amém? Então os pais devem trazer conhecimento aos filhos e trazer para eles, tanto nesse aspecto humano quanto no espiritual. Vocês são responsáveis pela vida espiritual dos vossos filhos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 4: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor.
Provérbios 23, 13 e 14, preste atenção, hein? Diz assim a palavra do Senhor: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. Aqui não é uma autorização da Bíblia, nem uma autorização do pastor para que você espanque seus filhos, por favor. O texto está chamando a gente para corrigir os nossos filhos. É diferente. Se preciso for, os glúteos estão lá, mas é correção. Não retires a correção, a disciplina do seu filho. Crie ele debaixo de disciplina, com muito amor, mas debaixo de uma disciplina de Deus. Amém? Então é isso que a palavra do Senhor está falando. Vós filhos, obedecei vossos pais e honrai, a obediência a vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Presta atenção, filhos. Não há uma condição nesse texto. Não é para você honrar e obedecer teu pai quando ele merecer. É para você ser obediente e respeitar o seu pai em tudo, porque isso é justo diante do Senhor. Respeite e obedeça. Quando ele estiver errado, Deus vai falar no coração dele. Deixa ele se acertar com Deus. Faça a sua parte. Tem até um filme onde o filho tem muitos problemas com o pai dele, e alguém fala assim: você não é responsável pelos erros do seu pai. Você só é responsável pelos seus próprios erros. Então olhe para a palavra. O que a palavra está dizendo? Seja obediente. Seja obediente. Pronto. Faça a sua parte, que o resto tudo Deus vai encaixar para você. Ok? Lembre-se, pai, preste atenção nisso também, nós já estamos quase encerrando. Nossos filhos se parecem com a gente. Quando a gente olha assim, a gente vê o aspecto físico. Ainda bem que a Clarinha parece mais mesmo com a Jéssica, né? E também o Arthurzinho, né? A Andriele quase não parece com a Andréia. Dá uma olhada vocês aí. Nossos filhos parecem com a gente. Esse é o poder do DNA, né? 30 anos, né, amor? Depois você conheceu seus irmãos. A Andréia tem 3 irmãos que ela não conhecia por parte de pai. 30 e tantos anos depois a gente conheceu eles. Eu fiquei impressionado. Como que podia? O do meio parece demais meu sogro. Meu sogro já faleceu. Ele nem conheceu o pai dele. A gente estava sentado numa sacadinha assim, numa área. Ele estava preparando um churrasquinho, glória a Deus, para receber a gente, primeira vez. Ele falou uma palavra, eu gelei. Era o meu sogro falando ali naquele lugar. A voz era idêntica, o jeito de falar era idêntico, e não foi criado com o pai. Que coisa, né? É assim, gente, é o poder desse DNA, né? Dessa conexão sanguínea que acompanha por toda a vida. Só que tem uma coisa: nossos filhos não são a gente, eles são outra pessoa, eles são outro indivíduo, eles vão trilhar o seu próprio caminho. A palavra de Deus diz que eles vão chegar diante do Senhor e vai ter que dar ordem dos seus feitos, assim como o pai vai ter que fazer a mesma coisa e a mãe. Então ame, respeite o seu filho, crie-o na disciplina, mas respeite também a sua individualidade. Ok, queridos? Tudo que você sonhou para o seu filho, pode ser que aconteça, mas pode ser que ele percorra um outro caminho. E eu estou falando de caminhos bons, tá? Eu queria que meu filho fosse advogado, né? Porque eu sou advogado e tudo mais, minha esposa é advogada, nós somos uma família de advogados, mas o filho quer ser dentista. Jesus! E daí? É outro indivíduo. O filho quer ser professor, bate nele, não deixa não, né? O filho quer ser professor, vai ser professor, vamos ajudar. Meu filho quis fazer uma faculdade de psicologia, eu acho que ele não leva jeito para ser psicólogo, mas eu vou apoiar o sonho dele.
Se ele errar, se não é isso, depois ele escolhe outra e eu vou ajudar ele também. Porque ele é uma pessoa que está se encontrando e eu vou apoiá-lo, vou respeitar essa individualidade dele e as escolhas dele. Amém? Jesus, ele se submetia aos seus pais. Isso é importante a gente lembrar. Isso está em Lucas, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir. Ele vai contar a história onde José e Maria vai até Jerusalém na Páscoa. Quando eles voltam, Jesus não está entre eles na viagem, e eles dão falta de Jesus, eles voltam, Jesus está no templo, está falando com os doutores da lei, e Jesus fala, não, eu estou na casa do meu pai. Só que, você está na casa do seu pai, só que você só tem 12 anos, vamos colocar a idade assim, né? Você é novo, você é nossa responsabilidade, vamos continuar a viagem. E a Bíblia fala no versículo de número 51, que Jesus era a eles submisso, era sujeito aos seus pais, respeitava. Se a desobediência ao pai e à mãe é um pecado, Jesus não pecou, certo? Então ele obedeceu e ele respeitou os seus pais. Amém, gente? Honre a sua família. Aqui quero encerrar. Acredite que você é importante para o bom funcionamento da sua família. Você é uma peça fundamental. Você é um presente. Olha para mim agora. Você, filho, é um presente de Deus para os seus pais. O dia que vocês forem pais, vocês não têm ideia de como a gente se prepara. A gente fica ansioso, a gente fica olhando para aquela barriga e vai crescendo. A gente fala, sai logo daí que eu quero te ver. A gente fica ansioso, a gente beija a barriga da esposa, fala com a criança, não é? Parece um monte de bobo, mas a gente faz. A gente pinta o quarto, né, Douglas? Prepara tudo, sai comprando algumas coisas, parcela, dá um jeito. Eu quero que meu filho chegue, quero que tenha uma caminha que eu não tive, quero que tenha um berço que eu não tive, quero que ande num bebê conforto que eu não andei, quero que tenha as fraldas que eu não tive, porque a gente usava fralda de pano, né, pastor Júnior? Misericórdia, né? A gente é do tempo antigo. Os pais sonham com isso, então acredite que você é importante para a sua família. Você não é substituível para o seu pai e sua mãe. Você não é. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é isso. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é isso. Respeite as individualidades, como eu já disse. Honre a todos. Lembre-se que você tem o mesmo DNA, mas que a família se trata de indivíduos. Você é incumbido de continuar, preste atenção, você é incumbido de continuar e levar o bom nome de seus antepassados. Quem tem sobrenome aqui? Porque a gente tem que levar o nome. A gente tem o nome de indivíduo e a gente tem o nome coletivo. O meu é Stork de Deus. Eu tenho 2, ó. E eu tenho que honrar esses 2. Em memória dos meus avós, em memória do meu pai, eu tenho que ter a responsabilidade e falar, eu não posso deixar isso acontecer, porque eu sou um de Deus, porque eu sou um Stork. Na minha família não tem isso. Meus avós me ensinaram assim. Meus pais me ensinaram assim, então eu carrego esse legado e levo ele para as próximas gerações. Amém? Você pode mudar, e aqui eu encerro dizendo, você pode mudar a história da sua família. Decida por trazer sua família para os caminhos do Senhor. O Evangelho é isso, é uma mudança. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que comprava e não pagava, agora compra e paga. O Evangelho transforma e muda a vida das pessoas. Por isso, se você é fruto de um pai violento, um pai que batia na mãe, um pai que vivia nas drogas e na bebida, decida agora mudar. A partir de mim, eu não aceito mais isso na minha família. A partir de mim, a minha família vai ser abençoada na terra. A partir de mim, esse sobrenome vai ser respeitado. Decida isso hoje. Visitou-nos uma pessoa esses dias, eu não vou falar o dia e nem a pessoa que é fruto de um estupro.
e essa pessoa é brilhante, formado em 2 faculdades, um homem que sabe falar, um homem que tem uma retórica legal, um cara bacana, alguém importante na sociedade de Apucarana, alguém que conheceu o evangelho e falou: eu decido mudar, meu filho não vai viver o que eu vivi, meus netos não vão viver o que eu vivi, a partir de agora entra o elemento principal, entra Cristo na minha família e na minha casa, e nós serviremos ao Senhor com alegria. A partir de agora, eu planto para colher no futuro, e eu vou morrer velhinho, rodeado dos meus netos, e eles vão cantar uma canção de adoração ao Senhor no meu funeral. Essa agora é a minha família. Eu decido isso hoje, diante de Deus eu faço esse pacto: Senhor, tudo que me aconteceu até hoje, se eu passei por tantas coisas na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, se eu não conheci meu pai, eu não vou permitir que meu filho não conheça o seu pai, eu sou o pai dele. Eu vou estar com ele, eu vou pegar na mão dele, eu vou ensinar ele a andar, eu vou ensinar ele a falar. Eu vou ensinar ele a andar de bicicleta. Eu sou o pai dessa criança e eu decido mudar isso em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?